E aí teve um dia que a Cris me mandou uma mensagem, né, Cris? Não sei se você vai lembrar disso, né? Eu acho que eu tinha que ir lá. Foi quando eu te emprestei, acho que um livro, né? Foi isso, né? Foi, acho que Que eu sim. fui lá levar o livro para você, se eu não me engano. E daí, coincidências, né, do destino, não? A dona Terezinha tinha sido solicitada para fazer uma palestra sobre Uhum. temperamentos, perfil comportamental, enfim. Aí a Cris falou assim, dona Terezinha, por que que a senhora não fala com a Vanderleia, né? Enfim, vamos juntar aí os saberes. Aí a gente começou, na verdade, naquela época, a discutir a parte do perfil comportamental, alinhando, né, fórmulas, a chakra terapia, e a partir disso eu comecei a fazer alguns estudos relacionados às essências que potencializavam, né, o perfil dentro de uma Uhum. prática que eu já tinha, que desde 2000 eu saí, na verdade, do segmento de farmácia, que eu trabalhei em drogaria, né, durante 20 e tantos anos, drogaria e Uhum. outras empresas, assim, do segmento da farmácia, mais de 20 anos, né? E final de 2015 eu saí da farmácia, comecei a trabalhar com coaching. Uma das especializações que eu fiz dentro do coaching foi o perfil comportamental, né? Então, eu Que é tenho uma três ferramenta, formações. né, que vocês acabam utilizando Sim, bastante, né? é. Dentro daí disso eu acabei fazendo 3 especializações, né, para me aprofundar um pouco mais, né, 2 Profiler, o DISC, né, que são mais Uhum. próximas, e uma metodologia que é a metodologia do SOR, que é uma metodologia americana ela na verdade é de uma empresa que é da Universidade da Flórida, né? Uhum. Então, uma vez por ano eles vêm ao Brasil para dar esse tipo de treinamento, e foi ali onde eu comecei, na verdade, a me encantar com as questões do perfil comportamental, Uhum. né? E depois disso seguiu a vida, né? A gente acaba estudando, não tem, né? Daí como você não se aprofundar nisso, né? Depois de perfil comportamental veio toda essa parte relacionada à psicologia positiva, autossabotagem, as questões de Uhum. resiliência e por aí vai, né? Porque tá tudo relacionado ao perfil, né? Sim. Entre outras coisas, né? Que daí já entra a parte mais emocional. Eu acabei depois fazendo uma formação também que ela era vinculada a relacionamentos, onde a gente aplicava o perfil comportamental também. Uhum. E daí quando a dona Terezinha falou, né, dessa demanda, na verdade, quando eu comecei a juntar as peças, né? Eu sempre digo assim, né, que a dona Terezinha ela é muito sábia, né, no que ela Uhum. passa pra gente, no que ela fala. É uma pessoa que, com as histórias que ela nos conta, né, ela nos ensina muita coisa. É. É E um muita dia, experiência e muita sensibilidade, né? muita, demais, né? E eu nunca esqueço, assim, né, que um dia numa palestra ela falou que, no treinamento, né, ela falou que o marido dela dizia que ela fazia muito curso, né? E que Aham. o A que ela mulher ia do curso. fazer, a mulher dos cursos. Aí, nesse dia, o meu marido estava junto lá no treinamento. Daí eu olhei, assim, sabe, aquela olhadinha, dizendo assim, você fala a mesma coisa, né? Me identifiquei. Na hora. Aham. Aí, daí eu fiquei pensando assim, né? Bom, se isso serviu um dia para dona Terezinha, um dia vai servir para mim também. E um tempo Uhum. depois, daí ele ainda falou assim, né, para mim, dele, Vanderleia, se eu pegar todas as apostilas e diplomas e não sei o quê, enche o porta-mala do meu carro. Aí eu falei para ele assim, não, enche o teu carro todo. Não vai encher só o Aham. porta-mala, enche o carro todo. Mas pode ter certeza que um dia eu vou juntar muitos dos pontos e a gente vai chegar em algo que vai ter sido muito importante. Tudo isso que Uhum. eu estudei, né? Tudo isso que de verdade passou, né, pela minha vida. E quando a dona Terezinha falou, né, assim, mas por que que tu não faz uma linha então, Uhum. para juntar perfil comportamental e a terapia floral, porque são coisas que tu gosta. Daí eu olhei, pensei assim, nossa, mas será que eu tenho competência para isso, né? De juntar, sabe? Porque você, né, é uma coisa que é fato, assim, né? A gente acaba fazendo muitos treinamentos, muitos cursos, mas você juntar os pontos, assim, né? O que este conhecimento pode agregar com aquele, que Uhum. pode agregar no outro, é uma coisa que realmente não é tão simples assim, que ele até Uhum.
quem olha hoje em dia, assim, né, as fórmulas como a linha Kids, que vocês lançaram agora, a materna, legal, uma fórmula, mas até essa Uhum. fórmula existir, existiu muito estudo, existiu É, muito empenho, dedicação, pessoas que usaram, que sim. comprovaram realmente, né, o que que era. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu tenho, né? Será que eu consigo? Deve ver aquele será, né? Sabotadores, né? Total, né? Porque imagina, né? Eu tava falando com a dona Terezinha, que era a dona Terezinha, né? Ela me falar que Uhum. eu poderia fazer isso no primeiro momento, o que que você pensa, né? Aí foi indo, foi amadurecendo a ideia, a gente teve, né, várias vezes que eu fui lá no Gotas, onde eu levei, né, a gente começou a estudar algumas essências, né, as essências, várias essências hoje que compõem um pouco das fórmulas da linha Personalité, elas ainda não foram lançadas, né, então eu Uhum. precisei de todos os estudos, né, o seu, da Dona Terezinha, enfim, fomos chegando, né, aos denominadores. E hoje, a princípio, né, a gente achou assim que a linha ela seria de 4 itens, porque são 4 os Uhum. perfis comportamentais que a gente trabalha. E no final, né, a gente começou a perceber que faltava mais alguma coisa, né, que era trabalhar justamente essa questão dos sabotadores, né? Uhum. E era realmente o tema que a gente muito conversava também naquela época, Sim. né, Cris? O que Uhum. que a gente vai Foi por isso que eu te fazer? Como é pedi o que livro é? emprestado até, né, na época. Sim, Lembrando agora, foi por conta disso, né? E acho que foi é. o primeiro floral da linha Personalité que eu usei foi esse daí, que depois virou inteligência emocional, né? Mas que no Isso. começo foi pensando nesses sabotadores que sempre vêm É, incomodar a gente. sim, a gente tem que aprender, né? A reconhecer, acolher, lidar com eles, né? E hoje eu digo assim que foi muito feliz, eu acho que a ideia que a gente teve, né, de fazer realmente todos esses 5 itens, porque quando a gente começa a falar sobre perfil comportamental, a gente fala, né, sobre padrões de comportamento. Não é uma Uhum, coisa que é rígida, inflexível, né, que você é assim, você vai lá colocar um rótulo, né, eu sou isso, sou aquilo, uhum, porque a gente passa uma vida inteira com uma formatação, né, de crenças, de valores, de uhum, pensamentos, né, enfim, que faz com que a gente se sabote, com que a gente não entre em ação, com que a gente adie os nossos planos, com que às vezes a gente acredite em algo que até nem é o nosso pensamento, né? uhum, Então, acho que a junção, né, de fazer os 5 itens foi de uma grande sabedoria, né? E foi em uma das nossas reuniões que a gente acabou, né, tendo esta ideia, né, de uhum, fazer 5 fórmulas, né? Eu lembro que eu dizia assim, mas eu não gosto de 4, eu não gosto do 4, assim, uhum, é um número que não me chama atenção. Mas o 5 eu já gosto, mas aí o que, que a gente ia colocar no 5, né? Nem sabia no que era. uhum. E no final eu fui rascunhando lá, né, as essências que a gente falava, que trabalhavam os sabotadores, e acabou surgindo a fórmula de inteligência emocional.